Gente, aqui eu vou falar um pouquinho de um pedacinho da minha vida para que vocês possam entender o quanto que o Feng Shui ele é milagroso para situações que às vezes a gente até determina, não vai mais ter jeito, isso aqui não sei o que. Assim como eu determinei na minha vida, de uma determinada situação que eu disse, meu Deus, eu não tenho como sair dessa, tá? Mas é uma questão de saúde mesmo. Então, assim, em 2007 eu tive um acidente automobilístico onde eu fraturei 7 vértebras da coluna. Chegou no hospital, não engataram a maca direito na hora de me transportar da ambulância para a maca. Não, a maca ela não foi regulada lá. Eu sei que eu caí no chão, né, e fraturou as 3 do pescoço. E daí eu fiquei numa situação, fiquei 4 meses de cadeira de rodas, fiquei impossibilitada por um bom tempo, né? Inclusive a minha perícia médica, né, que tá aqui, ela fala aqui, olha só, o estrago que foi feito. Constatamos dificuldade de deambular, impossibilidade de flexão da coluna e movimentos de rotação e lateralização, fratura do platô D5 e D6, fratura cervical C7, fratura T5, T6, L1. Bom, foram essas, né? E resumindo aqui o resultado, resultou em enfermidade incurável de coluna dorsal. Então, essa aqui é a perícia médica minha de 2007 de um acidente automobilístico. Depois desse acidente, ainda passei por mais uns 3 traumas de acidentes, né? Na verdade, hoje, estudando mais sobre lei da atração, eu vi que era eu quem atraía, porque eu já entrava no carro por conta do pânico, né, da síndrome do pânico que eu adquiria, eu ficava, meu Deus, já vai bater, esse carro vai bater. Então, assim, eu já ia, né, e o universo ele ia conspirando. Bom, se ela tá falando em acidente, vamos, né? E assim, hoje eu tenho muito cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu emano, porque a lei da atração, da vibração, ela realmente é assim que é o mundo, né? Energia. Bom, e aí por conta dessa situação aqui, eu usei, gente, por muitos anos, né? Para vocês terem uma ideia, esse ano é que eu me libertei dos remédios. Então, assim, eu tomava muitos remédios. Eu lembro que um dia eu cheguei na farmácia e a moça disse assim, gente, esse remédio aqui, poxa, é pro seu avô, né? Ele, nossa, isso aqui já é quando a pessoa já tá mesmo ruim nas últimas. Aí eu concordo, não, sim, é pro meu avô. Eu fiquei, meu Deus, o negócio pra mim tá tão feio assim. Então eram essas situações, os remédios que eu tomava, era uma caixa daquelas assim, bem grande mesmo, de muitos remédios. E aí, hoje, eu trouxe aqui pra vocês, hoje a minha caixinha é essa aqui, ó, de uma caixa imensa, grande, hoje é essa aqui, e na verdade tem mais coisa de que tem criança, né, soro, essas coisas do dia a dia, porque às vezes acontece, né, mas todo aquele remédio em relação a focado pra minha coluna, isso acabou, gente, acabou, né, e o Feng Shui, ele trouxe isso pra mim, então assim, quando uma coisa que acontecia, quando eu fui fazendo os estudos, aí uma das coisas que fala na primeira, quando você quer adotar o Feng Shui, é você se livrar de tudo que não serve mais, né? Então assim, eu guardava coisas desde o meu primeiro raio-x, guardado em 2007 para cá, né? Então guardava todos os raios-x, todos os laudos médicos, tudo. Chegou um tempo, eu lembro que depois da coluna, aí passou para a síndrome do túnel do carpo, que aí eu fiquei impossibilitada de escrever, né, de realizar alguns trabalhos. Aí depois veio o pescoço, meu pescoço era assim, um lado da minha, eu já estava tão torta que um lado do meu corpo assim, da minha cintura não tinha, eu era meio assim, né,
meia torta. Aí eu lembro que uma vez eu fui tirar ressonância, fazer um raio-x do pescoço, e o rapaz demorou demais. Ele disse assim, minha senhora, fique assim, minha senhora, puxa o pescoço mais assim. Depois aí eu digo, moço, eu não sei mais o que fazer. Aí quando ele foi ver, ele disse assim, meu Deus, o seu pescoço está todo torto. Então era como se todo um lado da articulação, da cartilagem tivesse cedido, né, amassado, e aí ficou só um lado assim, ó, ficou desse jeito. E aí, gente, foi quando tá com mais ou menos, acho que uns 3 meses, né? E aí eu digo, meu Deus, eu já fiz todas as limpezas que eu tinha que fazer, todas as limpezas. Mas aí depois eu fui ver uma caixa que eu tinha e ainda tinha um raio-x. Hoje a única coisa que eu guardo é esse laudo médico. Por quê? Porque eu leio um documento, né, que me respalda, né, e que na época foi sugerido que eu me aposentasse, porque a situação estava feia, né? E aí então eu tenho esse laudo, mas por uma questão mesmo documento. Mas aí eu lembrei, meu Deus, ainda, o que eu ainda tenho que ver? Aí eu fui olhar nos raios, ainda tinha algumas coisas, uns laudos, raio-x, eu disse, meu Deus, ainda é isso aqui. Aí pronto, fiz toda essa limpeza, né? E tem mais ou menos 3 meses que eu conheci, gente. Então, assim, o que eu quero dizer? Que quando você retira, né, coisas que não servem mais, que está atrapalhando, porque o que estava ali era uma energia bloqueada, uma energia que estava conspirando para quê? Porque é energia, gente. Então, assim, eu estava ressonando, né, como dizem que nós somos um corpo físico, mas a nossa alma, a nossa aura é muito maior. Então, assim, eu estava ressonando, vibrando com esse documento, porque é uma energia, tudo tem vida, tudo tem vibração. E aí eu, meu Deus, ainda tem esse raio-x aqui, peguei e joguei fora. E aí, o que eu senti assim? Aí eu fiquei pesquisando, mas sabe aquela coisa assim que aparece no YouTube? Aí lá aparece uma palavra quiropata. Aí eu disse, gente, o quiropata, o que um quiropata faz mesmo e tal? Aí eu fiquei pesquisando, assim, será que aqui na minha cidade tem um bom quiropata? Resumindo, assim, eu fiz essa limpeza em um dia, com 2 dias depois, eu vi esse anúncio no YouTube. E aí eu digo, meu Deus, aí resumindo, eu comentei com uma ex-aluna minha, que hoje é uma grande amiga, eu digo, Vera, hoje eu não tô muito bem, porque hoje amanheci o pescoço, tá muito ruim. Gente, e sim, sinceramente, de 2007 para cá, o meu pescoço, 3 anos após o acidente, que eu comecei a sentir o pescoço. Então, tinha um nó aqui, tipo uma bolinha assim, uma bolinha como se fosse assim, sabe, do tamanho de uma peteca aqui, né, e aquele lombo, e era assim, inchado o tempo todo, já era duro, era um lombo duro. E assim, eu não podia ser, isso aqui meu era tudo assim, era contraído, contração, os músculos assim para fechar o olho, tudo era contraído, aqui tudo contraía. E eu digo, meu Deus, eu não podia dormir muito tempo, eu não dormia, na verdade, eu não dormia direito. E aí eu comentei com a minha aluna, minha ex-aluna amiga hoje, eu digo, Vera, eu não tenho condições eu já tô tão ruim e tal. E ela, professora, ela me chama até hoje professora, mas é uma filha e uma amiga, uma irmã, é um carinho muito especial. Aí ela, professora, eu vou lhe apresentar um grande amigo meu, que ele me salvou, porque eu tive chikungunya, foi dengue, Covid, e eu fiquei a afetar minhas articulações, e ele que me colocou para andar. Eu vou lhe apresentar ele. Aí ele é muito ocupado, os clientes, muita agenda lotada, mas eu vou lhe apresentar, gente. Aí eu fui, gente, só em isso é assim, é emocionante. Em uma sessão, o nó aqui desapareceu. Quando ele disse assim para mim, você só tem uma coisa, você tem a síndrome do chicote. Eu digo, síndrome do chicote, eu fiquei imaginando o chicote. O chicote tem ondas, né?
ondas. Então, assim, na verdade, a minha coluna toda, esse aqui do pescoço, esse nó que tinha aqui, era um nervo que duro, que atrofiou, né? Por conta aí eu não sei nem a explicação. Enfim, o que eu quero dizer a vocês é que, assim, no primeira noite, gente, eu dormi, mas só que eu ainda fiquei a noite toda com aquela assim, não, mas daqui a pouco vem a dor. Aí eu disse, não dá. Aí eu ficava de lado, não, meu Deus, ainda não veio a dor. Não, mas agora acho que eu vou deitar só um pouquinho aqui, mas vou ficar ainda vem a dor. Gente, fiquei acho que uns 2 dias nessa paranoia. E assim, eu fico horas e horas sentada, eu fico, meu Deus. Agora, na hora que ele me colocou na maca, eu fiquei meio receosa no primeiro, né, momento. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai achar graça. Eu fiquei meio com medo, assim, meu Deus, o que ele vai fazer, como é que vai ser? Porque eu sempre tive a ideia de quiropata, de que era aquela massagem. Mas quando ele começou, meu Deus, que abriu aqui as pernas, que ele diz, olha, aqui na perna a gente vai precisar daquela para poder esticar a coluna. Eu digo, mas como é que vai ser isso? Ele me mostrou o corpo humano lá na parede do consultório dele. Gente, quando ele abriu as pernas, que ele fez assim, tipo aquele movimento de borboleta, que a coxa tava assim, ó, quando fez assim, traque, que eu digo, oh meu Deus, eu morri. Aí quando fez traque no pescoço, traque de um lado e ombro pra cá, ombro pra lá, eu digo, meu Deus, eu vou morrer, pra que eu vim? Então, assim, olha, assim, é isso, é energia. É Feng Shui na minha vida. Quando eu falo do Feng Shui é isso. Como eu digo a vocês, eu sou praticante assídua, eu sou... É minha filosofia de vida o Feng Shui, eu sou encantada, né? Eu não abro mão do Feng Shui, todos os dias eu pratico assim, porque já é uma rotina, faz parte, né? E é isso que eu queria dizer a vocês, dar esse depoimento assim que é incrível na minha vida. E todos os dias, para onde eu vou, quando eu desço do carro, tudo, eu agradeço a Deus, agradeço a esse quiropata, que é meu quiropata hoje, porque eu todos os dias Deus dê muita saúde a ele, dê muita saúde às mãos, ao corpo, consagre todo o corpo dele, porque é uma pessoa muito abençoada. E detalhe, a história dele também é uma história de superação, que ele teve ele caiu de uma fachada, não sei se foi de uma altura de 4 ou foi 7 metros, e que ele quebrou toda a bacia, essa parte, ele ficou também imobilizado sem andar. Então foi um quiropata em São Paulo que fez o tratamento nele, porque ele já estava desenganado também dos médicos, e esse quiropata fez esse tratamento. Então ele, como missão de vida, ele adotou, né, a quiropatia clínica como missão de vida, de ajudar as pessoas a eliminar dores. Então, assim, tem casos no consultório dele, tem gente que chega com as mãos tortas, tudo, basta pegar lá num determinado ponto que volta, né? Então, assim, isso aqui para mim foi coisa de milagre, né? Uma coisa assim que não tem explicação. Então, é isso que eu quis trazer, esse depoimento para vocês, para ver que, assim, foi eu movimentando a questão desse documento que estava guardado, empilhado lá, que eu nunca imaginei. Eu achei que eu já tinha me livrado de todas as coisas de energias paradas, de documentos, de exames, e na hora ainda tinha este exame. E quando eu retirei, 2 dias depois, a minha amiga, aluna, ex-aluna, ela me apresenta esse quiropata, né? E assim, depois, se ele autorizar, eu falo o nome, mas eu vou falar, se ele não autorizar, eu corto o vídeo, né? Que é o Dr. Júlio,
né? Então, assim, doutor Júlio, muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada pela sua vida. Obrigada por ter feito, né? Ter me dado, ter me dado, devolvido a minha elegância. Minha elegância eu não tenho, não. Mas, assim, pelo menos hoje eu me sinto assim, acho que eu aumentei, que eu cresci. Eu não tinha, isso aqui antes eu usava, era assim, ó, hoje não, daqui aparece um pouco o pescoço. Então, muito obrigada, doutor, muito obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, queridos, pela atenção. Compartilhe o vídeo, tá? Se inscreva no canal, porque tem muitas coisas maravilhosas pra gente falar, compartilhar com vocês, que eu pratico no meu dia a dia, que dá certo, que eu tenho certeza que se você confiar, acreditar, já deu certo na sua vida também. Beijo, cheiro no coração.